Nelson Ricardo Fernandes, começo com o senhor que é analista e consultor de risco. O exército ucraniano, a Ucrânia, ela vai ter todo esse aporte necessário para sustentar este confronto em território ucraniano e até mesmo reconquistar o território hoje perdido? Então, quando a gente fala de esforço de guerra, uma das pernas que a gente teria é o componente militar, né? Mas ela não é única, né? Não é só esse componente militar. Hoje, com a situação que se tem, a região de Donbás, né? Ela está dominada pela Rússia e ali vai ficar difícil, pelo menos nesse momento, você ter alguma reversão, né? E a parte do sul, graças ao equipamento americano aí que a Ucrânia recebeu, o HIMARS, ela conseguiu bombardear as pontes, né, que trazem suprimento para ressuprir as tropas russas que estão no sul. Isso está dando uma vantagem temporária a ela. Mas isso é muito diferente dela conseguir fazer uma contraofensiva e tirar todo mundo. A Rússia também tem tomado as medidas delas de tentar reconstruir essas pontes. Ela tem colocado, né, aquelas pontes pré-montadas de engenharia de combate, né, os ponton bridges, né, para conseguir passar os suprimentos, né? Ela tem movimentado tropa para a região e o grau de complicação vai ser um pouco maior. Essa guerra tende a se arrastar e a Ucrânia precisa muito de duas coisas, né? A Ucrânia está entrando numa situação de default financeiro. Então, ela precisa do apoio do Ocidente, injetando 90 bilhões por mês para ela pagar as contas delas e fazer a economia... Eu queria interromper o senhor, porque a qualidade da transmissão ela não está boa. Eu vou pedir à equipe técnica para refazer esse contato com o senhor para que o senhor possa voltar com essa análise. E aí eu já provoco aqui o Kawaguchi justamente sobre esse aporte necessário para sustentar essa ofensiva ou essa defesa e essa tentativa de retomar território por parte dos ucranianos. Será que nós vamos ter, a Ucrânia vai ter esse fôlego financeiro? Será que a Europa vai continuar arcando com essa despesa? Então, como o Nelson havia falado, eles precisam de pelo menos 90 milhões aí só para manter o Estado funcionando. Você tem, só os Estados Unidos, eles prometeram ao longo de 6 meses mandar cerca de entre 40 e 50 bilhões de dólares para a Ucrânia, e isso tudo dividido em várias caixinhas diferentes. 7 bilhões de dólares é o que vai vir de armas. Então você tem aí os foguetes HIMARS, que são aqueles foguetes que alcançam até 80 quilômetros de distância, e os ucranianos usaram para atacar essas pontes que o Nelson mencionou. Você tem também peças de artilharia, um obus, aquele canhão que atira para o alto e depois a granada cai de novo no terreno, o chamado 777 ou 777. Essas armas estão fazendo a diferença no campo de batalha. Os ucranianos não conseguiriam avançar nem alguns metros se não tivessem essas armas. E você já tem cerca de 7 bilhões em armas que já entraram. Só que precisa de muito mais. A gente não sabe exatamente quantas dessas armas já estão no terreno. A gente vê imagens de algumas delas funcionando, mas a gente não sabe exatamente quantas. A questão é que onde pode haver a contraofensiva que o presidente Zelensky anunciou ali na cidade de Mykolaiv, atacando Kherson, é realmente uma área que favorece geograficamente a Ucrânia, porque você tem ali um rio, esse Kherson está a oeste do rio de Dnipro. Então, a Ucrânia pode usar armas como esse HIMARS, que está na tela, para tentar destruir ou inutilizar temporariamente as pontes para que seja mais difícil para a Rússia mandar equipamento pesado para aquela região e tentar socorrer as tropas que estão naquela área. Sem as pontes, a Rússia vai ter que fazer
como o analista estava comentando, as chamadas pontes temporárias ou usar balsas para levar o seu equipamento militar para esse outro lado. Então, as armas americanas poderiam ser utilizadas para atacar os russos no momento da passagem desse rio. Mas, voltando à tua pergunta inicial, de fato, em tese, sem essa ajuda militar, eles não conseguiriam nem frear o avanço dos russos que eles frearam ali em Mykolaiv. Mas eles precisam de recursos adicionais se eles quiserem, de fato, tomar Kherson e, eventualmente, avançar para libertar outras áreas que já foram dominadas pela Rússia. Conrado, quando a gente vai buscar, porque assim, a informação vai passando tão rápido, né? Mas em abril, por exemplo, nós tínhamos lá a Ucrânia solicitando um suporte financeiro à União Europeia, ao G7, algo em torno de 235 bilhões de reais, 50 bilhões de dólares. E hoje, por exemplo, o Zelensky, porque assim, o país parou, a economia parou. Hoje o Volodymyr Zelensky, visitou inclusive um porto do sul da Ucrânia para supervisionar o carregamento de grãos em um navio turco. O presidente ucraniano disse que a Ucrânia está pronta para que os navios de grãos viajem para suas águas, mas está aguardando a aprovação das Nações Unidas. Se a gente aqui já sente os reflexos da guerra na Ucrânia, imagine o que é você estar em confronto com a tua economia parada. São os dissabores da guerra, né? Inclusive, o Zelensky vem de uma propaganda mundial buscando sempre cada vez mais apoio para a Ucrânia e dos financiadores, vamos dizer assim, do suporte durante a guerra. E aí de maneiras que podem ser condenáveis e outras não. Faz parte da guerra. A guerra é um horror e aí cada um joga com as cartas que foram dadas. Um dado importante, essa prisão que foi explodida hoje lá foi também com os morteiros, com os foguetes do HIMARS, que é essa arma que a gente fala. Inclusive, Luiz, no site da Lockheed Martin, esses foguetes chegam a 300 quilômetros de distância e se utilizaram um sistema com updated, chega até 500 quilômetros de distância. Então, eles têm uma precisão incrível. E essa prisão mantinham, né, os prisioneiros de guerra da própria Ucrânia, que vieram lá de Mariupol, e tinha cerca de 200 pessoas por lá. As últimas informações que a gente recebe aqui são 53 mortos até agora e 75 feridos. Então a gente consegue ver aí o horror do que a gente tem nessa guerra acontecendo por todos os lados, e o custo disso acontecer é gigantesco. O que a gente vê dos Estados Unidos, nesses 40 bilhões que o Luiz comentava aqui, é que o próprio Biden já tem discussões nos Estados Unidos, refreando esse envio de dinheiro, já que os Estados Unidos atravessa também uma crise muito grande, uma crise energética e também uma crise da própria popularidade do presidente Biden. Então, até mesmo esses 40 bilhões que os Estados Unidos estavam preparados para mandar para a Ucrânia já estão sendo revistos. E a gente vê o horror que o país, né, que a Ucrânia como um todo vai enfrentar agora nos próximos meses, no momento que tem já na comunidade internacional, o pessoal já não fala tanto da guerra, a Europa como já está vendo tiro no pé que ela deu, com todos os percalços que ela está enfrentando, e aí, de um modo ou de outro, as fontes vão fechando, até mesmo pela própria crise humanitária que se dá no momento que a gente tem tantos refugiados saindo da Ucrânia e procurando abrigo em outros países, por toda a Europa e também principalmente ali no leste europeu, né? Polônia, Hungria, esses países mais que fazem divisa com a Ucrânia. Conrado, você tocou em dois pontos importantes, inclusive um deles gera muita dúvida. Eu mesmo já tive essa dúvida conversando com o Caio Alguti, ele me ajudou a entender. Porque, por exemplo, esse equipamento realmente ele chega a 300 quilômetros, o alcance dele, e até mais, dependendo do tipo de upgrade no equipamento. Porém, esse lote que foi para o exército ucraniano, ele está limitado o alcance até para evitar um conflito maior. É isso, Caio Alguti? Exatamente. Os foguetes que foram enviados, eles só chegam entre 70 a 80 quilômetros. Porque eles querem evitar que, por exemplo, o ucraniano use para atacar uma grande cidade russa. Você tem próximo ali da fronteira, por exemplo, a cidade de Kursk. Se você tem um foguete HIMARS de máxima potência, ele consegue estacionar ali no nordeste da Ucrânia e atacar Kursk. E aí pode deflagrar aí um confronto entre Rússia e OTAN. Então os Estados Unidos eles estão tentando mandar as armas para a Ucrânia de uma forma que a Ucrânia consiga se defender,
mas há um debate, como o Conrado mencionou, até que ponto se deve mandar armas para que eles consigam infligir perdas na Rússia que possa provocar a Rússia demais, falando claro. Mas sobre a questão de 50 bilhões não é um problema para os Estados Unidos. 50 bilhões não é nem 10% do orçamento de defesa americano. E visto que esse é o maior conflito da atualidade, ele gastou só 10% do que ele pode gastar. Ele pode injetar muito mais dinheiro se ele quiser. Um outro ponto que o Conrado levantou aqui, que eu acho que é importante a gente abordar, é esse ataque na prisão na região de Donetsk. E nós tivemos lá mais de 50 pessoas mortas, e aí vem o exército ucraniano falando que, na verdade, esse é um objetivo de esconder, né, o que a Rússia fez. Ou seja, ela torturou, ela matou, então seria a queima de arquivo. Essa é a narrativa. Conrado, pra você ter uma ideia, a gente está preparando um programa especial para a semana que vem, e o Kawaguchi recebeu muitas imagens, né, do território ucraniano, de soldados que estão no fronte. Kawaguchi, chegou informações a respeito desse ataque na prisão? Isso é fato? Militares ucranianos estão sendo torturados pelos russos? Então, é difícil a gente saber o que está acontecendo dentro de território russo. Nem mesmo os militares que estão lutando do lado ucraniano recebem informações confiáveis. A gente tem que pensar que existe uma guerra de informações. Então, tanto Rússia quanto Ucrânia só divulgam o que é interessante para eles. Tem duas versões muito claras. É difícil a gente saber quem está falando a verdade. A Rússia, como o Conrado mencionou, falou que os foguetes HIMARS, que foram dados pelos americanos, destruíram um campo de prisioneiros de guerra. O que são prisioneiros de guerra? São combatentes que se renderam ou foram desarmados, e eles têm que, por lei, terem a sua vida preservada até o final do conflito. No final do conflito, eles podem ou troca de prisioneiros ou serem libertados ao fim da guerra. Mas não pode se matar essas pessoas. Aí a Rússia está falando, a Ucrânia mesmo que atirou em Donetsk e acabou acertando seus próprios compatriotas. A Ucrânia já disse que foi uma chamada operação de false flag, ou seja, os russos teriam atirado contra a sua própria prisão para culpar os ucranianos. E aí por quê? Eles falam, mas por quê? Porque nenhum carcereiro morreu. Teve alguns carcereiros feridos lá, mas só morreu o prisioneiro. Por quê? É isso que a Ucrânia está falando. Mas é impossível, na prática, saber o que está acontecendo. O que a gente sabe é que quando existem os prisioneiros que são tratados segundo as convenções de Genebra, mas dos dois lados, tanto Rússia quanto Ucrânia, matam e às vezes até torturam os seus prisioneiros.